Podemos iniciar, professor Antônio. Ok, obrigado, Beatriz. Então, boa tarde a todos e todas, né? Desejo que todos estejam bem, seus familiares, nesse momento aí de distanciamento físico, né? O professor Dayton, que é o presidente do CGT, ele me solicitou para presidir esta reunião de hoje, né? Eu tenho um outro informe também, que a Leila, ela entrou em contato, né, para avisar que acontecia um imprevisto, né, de motivo maior, e que ela não conseguirá participar desta reunião particular. Né? Também eu quero agradecer, né, a Beatriz por estar secretariando nesse comitê de forma voluntária, e agradecer também a Vanessa, né, por ter consentido, né, com a participação da Beatriz dessa secretaria. Né? Então, para a reunião de hoje, teremos uma pauta, né, que também é um pouco daquilo que já foi discutido anteriormente, né, a respeito de uma análise minuciosa acerca das ações prioritárias de algumas ações, né, e aquisições de título para os cursos de graduação e também para setores administrativos, né? Hoje também nós temos, né, a professora Cristine, né, está representando o professor Hélio, na secretaria, a superintendência. E então, né, o primeiro ponto de pauta que nós temos hoje é a apreciação da ata da reunião ordinária do dia 8 de 6 de 2020. A Beatriz, no meio da última semana, ela enviou, né, essa ata para contribuições, né, se houver alguma contribuição, né, pode, eu ainda abro um espaço, né, para que possa fazer a sua contribuição na redação final da ata. Né? Então, se houver, pode, por gentileza, né, fazer a manifestação aqui no chat. Se não houver algum acréscimo, né, na construção da ata, eu coloco a ata em regime de votação, né? Manifestação, vamos subir ata, né? Tá, então, eu coloco em regime de votação, né? Quem for favorável ao teor da ata, permaneça, por gentileza, como está. Se houver alguma manifestação de abstenção ou contrária à aprovação da ata, por favor, que manifeste no chat. Então, não havendo manifestações, a ata da reunião ordinária de junho foi aprovada por unanimidade. Né? Eu passo para o segundo ponto de pauta, né? Que deixa eu só dar uma olhada aqui para falar direitinho, né? É apreciar o relatório, né, da comissão, que foi montado, inclusive, aqui dentro, no âmbito do CGT, da Comissão Especial referente ao estudo de aquisição de softwares e equipamentos relacionados nos projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação da UFOP. Só para atualizar, essa comissão foi designada, né, pelo presidente do CGTIC, né, com a composição da Vanessa, professora Adriana, professor Bruno, a Keila Ferreira, do Tilapa, a Leila, o professor Paulo Roberto de Barra, o professor Rafael Simões e a professora Vera. Eu vou passar para a Vanessa, né, para que a Vanessa faça a relatoria, né, dos trabalhos da comissão, então, na sequência, a gente fazia a discussão para apresentar. Boa tarde a todos, membros do CENTIC. Contextualizando, então, o que foi definido na última reunião, nós aprovamos o PDTIC,
mas não tínhamos discutido essa questão aí dos softwares, né? Que estavam orçados mais ou menos em 8 milhões em 2 anos de vigência do PDTIC. Então, foi instituída essa comissão para a gente discutir alguns critérios de priorização para os softwares e para os equipamentos dos PPCs. Né? Nós nos reunimos, eu vou agora compartilhar aqui o relatório. Então, considerando as restrições orçamentárias, né, qual foi a proposta da comissão em relação aos equipamentos dos PPCs? Né? Que os equipamentos deveriam constar no PPC, isso daí já foi verificado, né? A professora Adma nos cedeu uma planilha que ela já tinha feito um mapeamento, né, ela e a equipe tinham feito um mapeamento dos equipamentos e softwares que constam nos PPCs, então ela nos cedeu essa planilha para verificarmos. Então, os equipamentos devem estar no PPC e deve já também ter um espaço definido para ser instalado. Né? Equipamentos devem atender a maior quantidade de estudantes, então o ideal seria que atendesse mais cursos, ou pelo menos componentes curriculares do mesmo curso, mais de um componente. Nós vimos também que algumas demandas era para renovação de laboratórios, de equipamentos de laboratórios. Então, a comissão propôs que, neste momento, fosse dada prioridade às novas demandas, em vez de renovar os equipamentos. E esse último, que seria o que definiu realmente a ação que nós priorizamos, que seria adquirir equipamentos para implantação de ambientes que foram construídos recentemente, permitindo sua utilização pelos estudantes. Então, a ideia é que, já que a universidade investiu na construção, né, na obra, nada mais justo do que a gente continuar investindo nos equipamentos para que os ambientes possam ser utilizados. Né? Então, ficou uma ação priorizada, que já estava, na verdade, que a antiga comissão, formada pelo professor Antônio, professor Adriane e por mim, já tínhamos colocado no PDTIC, que é a aquisição de equipamentos e materiais para os laboratórios de engenharia de Bom Jesus da Lapa. Então, seriam 50 equipamentos, com alguns outros upgrades, né, que ficariam no total de aproximadamente R$543 mil. Keila estava na comissão e nós já discutimos lá também que seriam avaliados esses 50 equipamentos, se realmente são necessários 50 no momento, ou se dentro, porque acho que são vários laboratórios, então talvez definir quais os laboratórios são mais importantes agora para adquirir, né, porque realmente esse valor ficou bem mais alto. Então, essa seria a questão dos equipamentos. Na parte de software, a nossa proposta é: o software tem que constar no projeto político-pedagógico, né? E os equipamentos em que o software vai ser instalado tem que ter a configuração mínima, porque ao longo dos anos a gente viu que alguns softwares foram adquiridos e instalados em equipamentos que não eram adequados, e depois os servidores ficam pedindo a atualização dos equipamentos ou ficam reclamando que o software não funciona adequadamente. Então, antes de adquirir o software, tem que já ter o equipamento adequado. Né? O software também vai ter que atender uma maior quantidade de estudantes, então, de preferência que sejam softwares para laboratórios, e não, talvez, laboratórios menores, seriam laboratórios de informática que atendam mais pessoas, né? E, no momento, devido às restrições orçamentárias, a ideia da comissão é que a gente faça a renovação das licenças ou adquira as licenças para manter os laboratórios na mesma configuração que a gente já tem. Então, eu estou falando isso porque, por exemplo, a gente tem os laboratórios de Santa Maria da Vitória. Lá a gente já tem o Adobe, então a ideia é, agora em setembro, acho que vence as licenças. Então, a gente adquiriria as licenças para manter o ambiente do jeito que já está. A mesma coisa com ArcGIS, com Console. Esses são os 3 que nós identificamos, mas depois a gente precisa ver com os diretores se há mais algum software
que precisa ter sua licença renovada. Eu já até falei com o Valdeir também sobre isso, em relação a EDAS, e a gente tem mais um do C7. Então, mas a ideia para agora, já que a gente não consegue adquirir mais, seria realmente manter o que já temos. E na comissão, apesar da gente ter discutido que são softwares para os PPCs, foi levantada a questão de priorizar também os softwares administrativos. Então, ficou entendido entre nós que seria importante também adquirir os softwares para dar condições aos servidores de executarem seus trabalhos. Então, teríamos essa ação, que é adquirir software para apoio às atividades administrativas, né, de vários setores, né, orçado aí em 99 mil, mais ou menos. Essa foi a nossa proposta. Lembrando que todas essas licenças que a gente propôs também, elas vão ser avaliadas no quantitativo, se realmente precisa desses, apesar que aqui nos administrativos nós temos um ou dois, mas lá na questão do Adobe, aqui a gente tem 45, então a gente vai verificar durante os estudos técnicos preliminares qual é a quantidade realmente necessária, já que a gente não tem orçamento para adquirir, talvez, o total do quantitativo. Certo? Então, essa foi a proposta da comissão para a gente discutir agora, para colocar essas ações no PDTIC. Obrigada. Tá bom. Obrigado, Vanessa, pela exposição. Eu abro para considerações, né, outras considerações sobre o relatório apresentado. Se algum membro também da comissão, né, se quiser também fazer alguma pontuação sobre o relatório apresentado, esse é o momento. Podem se inscrever, por favor, no chat. Até que alguém se inscreva, eu vou fazer uma pergunta, que aí, se bem que é mais para o final, a Vanessa quase que responde, né? Mas essa avaliação, né, por exemplo, quando dos itens de Lapa, né, que foi, na verdade, o maior vulto, essa avaliação, né, no entendimento da comissão, ela será realizada por quem, né? Essa avaliação técnica, estudo técnico preliminar. Chegou a ter esse entendimento, Vanessa? Chegou a ter esse entendimento? Não, o estudo técnico preliminar, professor, quando a gente, na questão da área de TIC, para elaborar qualquer processo licitatório, a gente primeiro recebe um documento, que é a oficialização da demanda, que no caso seria elaborado pelo diretor de Lapa, e a gente institui uma comissão, uma equipe de planejamento da contratação, que é formada por uma pessoa, no caso lá do setor demandante, né, que seria de Lapa, que traria os requisitos necessários, no caso aí, quais os softwares que vão rodar nos equipamentos, né, quais os cursos que vão ser atendidos. E daí, eu indico uma pessoa da área técnica de TIC e Jaqueline, como pró-reitora de administração, indica um representante também administrativo. Então, formamos a equipe com essas 3 pessoas para daí sim começar a elaborar esse estudo. Nesse sentido. Tudo que é da área de TIC precisa ter essa comissão. Tá certo, obrigado, Vanessa. A professora Ashton, tem escrito? Isso, pode fazer uso da palavra, Adria. Boa tarde a todos. Vanessa, tem como você voltar lá nos equipamentos? Os critérios, né? Na outra reunião, quando a gente discutiu essa questão dos equipamentos e dos softwares presentes no PPC, a gente chegou a comentar essa questão que está no item B aí, que é o quantitativo de estudantes, né? Eu fico preocupada com aqueles cursos que nós temos um quantitativo de estudantes menores, porque o próprio curso oferta uma quantidade menor de vagas.
né? Então, as licenciaturas e os bacharelados de área comum, eles têm um quantitativo menor de estudantes na entrada, né? São 20 estudantes por ano. Então, e esses cursos, eles têm uma outra característica, principalmente se a gente pensar nas licenciaturas, que é também a questão de uma retenção e de evasão nos cursos que podem afetar também esse quantitativo de estudantes, para que a gente não penalize o curso no sentido de que, porque ele tem menos estudantes, ele não teria a questão de receber, né, os equipamentos. Então, só para a gente ter um olhar cuidadoso nesse sentido, tá? E também olhar aquelas áreas que são as áreas das especificidades, né? Às vezes até o curso tem um quantitativo maior de estudantes, mas como o equipamento ele é para o atendimento de uma demanda específica dentro do contexto da formação profissional, e às vezes a gente não contempla um quantitativo que seja, por exemplo, assim, uma área que seja para o centro todo, né? Para a unidade acadêmica toda. Então, só essas nuances que são delicadas para que a gente não gere situações distorcidas. Tá? Obrigado, Adma. Mais alguma pontuação sobre o documento? Professor Jairo, né? Pode fazer uso da palavra, professor. Boa tarde, professor Antônio, boa tarde, demais conselheiros e conselheiras. Eu queria tirar uma dúvida, da reunião onde discutiu esse ponto e formou a comissão, eu estava de férias, quem participou representando o centro de Barra foi o professor Paulo, ele até participou dessa comissão e ele me deu um relato, né? E aí no relato dele, eu tinha entendido que todas essas questões aí que Vanessa já adiantou, a falta de recursos, né, que já é de conhecimento de todos, mas ele tinha comentado que havia sido discutido e ponderado a possibilidade de inclusão de algumas coisas que eu senti falta. Eu queria perguntar a Vanessa se é porque não foi descrito ou de alguma maneira foi retirado, que é, por exemplo, a manutenção dos data shows, na verdade, para substituição de lâmpadas, que é um problema em relação a essas lâmpadas que queimam, né? O tempo de vida útil acaba chegando no limite, a parte de no breaks, que também a gente tem um grande problema, que particularmente em Barra a gente tem muita queda de energia, então acaba que isso prejudica bastante o serviço. É só em relação a esse ponto que eu não sei, só queria saber de Vanessa, se isso foi, como é que foi a discussão em relação a esses itens mais simples, mas que precisariam ser pensados. Obrigado. Posso responder, Antônio? Esses itens, professor Jairo, eles já estavam aprovados como ações da área administrativa de manutenção realmente dos equipamentos da universidade para as aulas, né? O que a gente discutiu na comissão foi realmente os equipamentos que foram solicitados pelos centros para as aulas, que seriam realmente os do PPCs, mas lá já tem aprovado no PDT os equipamentos elétricos, essa questão das lâmpadas, dos projetores, já está tudo aprovado lá. Realmente ficou para a gente discutir mais essa questão dos equipamentos e dos softwares dos PPCs. Obrigado, Vanessa. A Jaqueline está inscrita? Boa tarde a todos. Só para complementar o que Vanessa já falou antes, e também para tirar um pouco da dúvida da professora Adma, esse levantamento
detalhado, professora, do quanto vai ser adquirido, de quais serão atendidos, eles fazem parte dos estudos preliminares. Quando a solução é solicitada por meio da formalização de demanda, a equipe formada para os estudos preliminares, ela é responsável por apresentar a solução ou mais de uma solução para aquela problemática. E daí, o membro da unidade requisitante é responsável por trazer todas essas informações, quantitativos, o que é que o centro espera com aquela aquisição, fazer algum tipo de comparativo entre quantitativo de alunos. Então, tudo isso vai fazer parte, na verdade, do estudo preliminar, desse levantamento geral, antes de você passar para a aquisição propriamente dita. Obrigado, Jaqueline. O professor Bruno. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Antônio, boa tarde, Jaqueline, Vanessa. Quando eu recebi a convocação para a reunião aqui em LEM, né, eu me antecipei um pouco num pedido aos colegiados de curso de graduação, né, quando vi a necessidade de aquisição dos softwares, né, que estão constantes no PPC. Pela experiência prévia que eu tive com a Jaqueline na compra dos últimos equipamentos, né, que também estavam listados no PPC, eu deixo aqui a sugestão também para os demais diretores, e antes gostaria da confirmação de Jaqueline para ver a viabilidade disso, que seria um levantamento no âmbito dos colegiados de curso de graduação, né, das necessidades prioritárias de cada software. Sabemos das imposições, dos limites orçamentários que a universidade vem sofrendo, e, assim, a Comissão de Infraestrutura Laboratorial de LEM, né, trabalhou, né, por conta própria, definindo 3 níveis, 1, 2 e 3, e numa planilha de Excel, classificou cada equipamento em 1, 2 e 3 como grau de prioridade para aquisição. Acredito que, se fizermos os mesmos para estes itens que nos faltam, principalmente os softwares, talvez facilite também o trabalho da PROAD, né, junto com a PROPLAN, e contemple as necessidades dos centros, né, porque a gente precisa de alguns itens de maneira emergencial, mais que outros, lógico, né? Então, não só para os equipamentos, mas também para o software. Se isso for possível, né, eu já me adiantei, teríamos essa lista até o final da semana, e gostaria de saber esses valores, como é que estão ali orçados, até quanto cada centro pode obter, né, se existe prioridades, só essa pergunta que eu faço aí para a Jaqueline. Boa tarde, professor. Eu acho que nesse... Posso responder, professor? Sim, isso. Eu vou pedir para a Vanessa agora, professor, mas se eu não me engano, esse levantamento ele já foi feito pela Protic no início do ano, e as discussões estão levantadas em cima dessa listagem passada no início do ano, não é isso, Vanessa? Que ele passou para você, Jaque, mas de fato, eu que teria que responder. Esse levantamento já foi feito no final do ano, né? Em dezembro, com entrega em janeiro, e ainda a gente passou pelo PAC. Então, essas já são demandas levantadas no início do ano. Em relação à priorização, é que eu estava falando, a gente recebeu 8 milhões em demandas. Não temos como atender isso só de software, né? Lembrando que isso daí foi só de software, nós não temos como atender todos. Por isso que essa comissão foi instituída justamente para a gente definir o que, de fato, a gente consegue adquirir com o nosso orçamento no momento. E o que a gente está trazendo aqui realmente foi a proposta da comissão. No momento, a gente deu prioridade só para recompor o software ou renovar o que a gente já tem. A não ser que vocês decidam
por adquirir novos, e a gente está aqui discutindo justamente isso. A proposta da comissão é que não se adquira softwares novos. A gente só vai manter os ambientes funcionando da mesma maneira que eles estão. Professora Adriana. Não, desculpa. Desculpa, pode... Só para dar a resposta. Não, eu lembro disso, Vanessa, no final do ano passado, inclusive nosso TI ainda estava em exercício, antes de ele ser removido, nosso Elielton. Fizemos o levantamento, fizemos esse envio, mas a preocupação sabíamos que logicamente, nem tudo que foi enviado vai ser adquirido, né? Então, essa resposta agora é que vai ser renovado, né, para manutenção do software que já existe, né, eu estou tendo ciência agora, porque as últimas reuniões da comissão aqui do CGT, que o professor Alex participou, eu estava de férias, né? Então, estou me atualizando aos poucos, né? Mas, talvez se pudéssemos priorizar também alguns novos, que pudessem sanar algumas demandas de alguns cursos, talvez fosse, né, pudesse ser levado em consideração, não somente esses de manutenção, como esses 3 aí, né, por exemplo, que está aqui projetado, né, se eu não me engano. Bom, é isso. Acredito que se nós pudéssemos definir, né, alguns, para que quando se obtenha a possibilidade de adquirir, eles possam ser adquiridos para sanar medidas, né, disciplinas, componentes curriculares dos cursos, né, que esses softwares venham a atender de caráter emergencial, seria ótimo, né? Então, talvez aí esse valor que foi solicitado, claro que está muito alto, mas aí eu bato de novo na tecla de, se a gente definir aqueles emergenciais, talvez dê para minimizar esses impactos de não adquirir novos, sabe? É somente nesse sentido, de não deixar de adquirir novos por completo, mas apenas adquirir aqueles que venham a atender demanda das componentes curriculares, das disciplinas de cada curso, né, de uma maneira mais emergencial, né? Somente isso. Eu gostaria de deixar como possibilidade. Mas aí o senhor está pensando, professor Bruno, em fazer essa atualização já nesta reunião? Como que é? Só para eu entender. Não. Aí, para mim, para atender essa demanda de prioridade, não existe outro âmbito que os colegiados de curso, né? Não, sim, isso. Não, mas porque a minha pergunta no caso, porque assim, a Vanessa, ela tá querendo fazer a atualização até para ela começar os processos, né? Mas e se fosse, não sei, né, se fosse entendimento, né, do próprio CGT, de estar fazendo essa análise que o senhor está colocando, mas para uma outra atualização que possa acontecer do próprio PDT, atenderia ou teria que ser agora já de imediato? A minha pergunta é nesse sentido. Pois, essa pergunta realmente eu não consigo responder, apenas deixa uma sugestão que cabe mais para a administração central, né, dentro das suas limitações, né, de possibilidades ou impossibilidades. Eu penso que desconheço por completo as possibilidades orçamentárias, né, e de aquisição disso, mas a gente pode conhecer rapidamente as necessidades prioritárias de cada software para atender alguns componentes dos cursos. Mas, logicamente, como encaminhamento aí da comissão, que já foi deliberado por renovar e manter aqueles que já existem, acredito que seria para um outro momento, sim, né? Para um momento posterior. Esses outros softwares novos, mais emergenciais para as disciplinas. Isso, não, é nesse sentido que eu estou colocando, nessa última fala sua, né? Porque teve um momento, né? Aí acabou que o professor que estava representando o senhor, né, também deixou, talvez não se atentou para esse ponto, né? E aí eu acho que talvez agora ficaria meio difícil, porque assim, a comissão já trabalhou no relatório, né? Ia ter que estender mais tempo, para que fique meio difícil nesse momento. Vou dar mais sequência aqui, professora Adriana. Boa tarde, professor Antônio, boa tarde a todos os demais presentes. É mais no sentido mesmo de salientar o que Vanessa colocou, né, em termos de comissão. Eu também acabo pegando meu período de férias aí, que eu fui obrigada a adiantar,
Mas a ideia do que nós havíamos discutido também na reunião anterior era se estabelecer prioridades única e exclusivamente em função do orçamento, né? Que, na realidade, a gente sabe que ele já é pequeno e nós não temos nem 100% de certeza quanto, né? Que efetivamente será repassado para a universidade. Então, esses 3 critérios, eles foram de encontro exatamente com essa questão da falta de recursos para atender todas as demandas. Não é que eles serão critérios únicos e que se estenderão para todas as definições. Naquela reunião, a professora Adma, que havia até colocado a questão, né, do que constava nos projetos políticos pedagógicos, como nós não havíamos feito essa revisão, né, pelo menos não para aquela primeira comissão, que eu havia feito parte também, então a ideia foi que se estendesse, se fizesse uma comissão mais ampla e que se estabelecesse os critérios. Como nós estamos falando, volto a frisar, em orçamento, né, uma quantidade muito pequena de recursos para isso, quais seriam os critérios que, priorizando, nós teríamos um desenvolvimento melhor de recursos. Então, a primeira questão foi, bom, se nós já temos os softwares, como a Vanessa colocou, nós já temos as máquinas instaladas, os locais previamente definidos, então renová-los também seria um caminho no sentido da gente estar, né, minimizando os custos. A questão da maior quantidade de estudantes, aí, professora Adma, também pela sua colocação, não seria que isso se mantém como regra, mas no momento dada a impossibilidade de se adquirir a quantidade de softwares que estavam lá na relação pelo alto custo, a ideia foi que os centros, né, cada representante, priorizasse também aqueles softwares que pudessem, neste momento, atender uma quantidade maior de estudantes. Eu concordo perfeitamente que a gente não deve colocar isso nem por curso, nem por quantidade específica de um único curso só. A nossa ideia era exatamente só, neste momento, estar trabalhando, se a gente conseguisse, por exemplo, atender 4 ou 5 componentes curriculares, nós conseguiríamos atingir um número maior de estudantes do que priorizar um software que estaria atendendo um número muito pequeno, mas isso eu concordo perfeitamente que não vale ou que não deve ser atendido como regra ao longo do tempo, senão quem tem pouco não será atendido nunca, né? Mas neste momento foi um dos critérios no sentido de nós tentarmos, com o recurso disponível, atingir o máximo de estudantes que fosse possível, né? Seria uma ideia, mas que também não seria, se tivesse algum outro caso para ser analisado, eu não vejo e não teria problema nenhum. Então, a ideia era só reforçar mesmo essas questões. Professora Cristina, né? Sim, novamente, boa tarde a todos. Na verdade, eu preciso também só compreender um pouquinho mais, que essa é a primeira reunião que eu estou participando como suplente, né, na superintendência, mas, pegando a fala dos que já apresentaram aqui, eu coloco 2 posicionamentos da superintendência. Bom, a superintendência, ela foi criada, está se estruturando. A superintendência, ela tem um núcleo para cuidar, gerenciar a propriedade intelectual que é gerada na UFOB, e aí eu vi na tabela, no documento, que tem uma solicitação de um pedido de aquisição de um software. Isso, software de prospecção de patentes. Então, assim, está sendo colocada a importância para atendimento aos estudantes, mas eu coloco que a aquisição desse software para a superintendência é de suma importância, uma vez que, para que a gente possa, né, a superintendência possa fazer a proteção da propriedade intelectual que está sendo gerada na UFOB, e a gente já tem algumas demandas, a gente precisa de um software que não seja assim, ó, né, vamos dizer, pirateado ou apenas tenha uma possibilidade de busca
a nível de ensino. Então, por que eu estou colocando isso, né? Para essa proteção da propriedade intelectual, a gente precisa fazer a busca de anterioridade. Então, se gera a inovação dentro da universidade, o professor, ele vai encaminhar essa inovação para a superintendência, para que a superintendência faça a execução e a orientação de como ele pode proceder para fazer o registro, né, fazer o patenteamento dessa inovação junto ao INPE. Quando a gente vai fazer esse cadastro junto ao INPE, então, o que eles exigem? Eles exigem que seja feita essa busca de anterioridade, porque tudo isso envolve custo. E para a UFOB também autorizar esse registro no INPE, e que, com certeza, a UFOB vai custear parte dessa solicitação, ela também vai exigir essa busca de anterioridade. Ou seja, se já existe inovação, quer dizer, se já existe algo desenvolvido, nós não poderíamos fazer essa solicitação de patente. Se não existe, então caracteriza-se como uma inovação. E para a gente fazer isso, a gente demanda da utilização de um software, né? Bom, esse software, então explicando um pouquinho mais, esse software, ele também, se a UFOB aqui fizer aquisição para a superintendência, ele também vai poder estar disponível para estudante, né? Hoje, quem utiliza muito esse software, utiliza não, né? A gente, se tivesse, estaríamos utilizando. É o Profinit, né? Que é o programa lá de mestrado em propriedade intelectual. Então, assim, eu queria explicar um pouco mais a respeito da aquisição desse software, colocar a importância para ver durante a discussão em que grau que poderíamos estar colocando a aquisição desse software, né, comparado aos demais e a manutenção do que já se tem na UFOB. Ok, obrigado, professora. Professora Ávila. Eu ainda vou voltar lá no item B, porque eu fiquei aqui pensando, quando a gente fala maior quantidade de estudantes e maior número de componentes curriculares, fiquei lembrando de geoprocessamento, né? Em que é um componente curricular e que atende um número expressivo de estudantes, porque é um componente curricular que está em vários cursos, né? E aí, num outro contraponto, fiquei imaginando, por exemplo, o curso de nutrição, que faz solicitação de um software para avaliação nutricional, em que isso só é trabalhado em um componente curricular, portanto, e que só atende a esse curso, né? A minha fala ainda é no sentido, assim, de ter, de fato, um olhar. Eu compreendi quando a professora Adriana fez a colocação dela, mas quando a gente estabelece o critério já escrito, assim, dessa forma, quem vai fazer, quem vai empregar o critério pode considerar que tem que ser exatamente da forma como ele está escrito, né? Porque o entendimento, ele fica na gente que está gerando a política, mas não necessariamente em quem vai executá-la, né? Então, há uma necessidade da gente ter isso mais refinado, assim, dessa possibilidade, né? Se no levantamento o centro indica a necessidade, por ordem de prioridade, que a gente também leve isso em consideração. Ao invés do ou seja, aí no item B, né, o software
como uma forma de contribuir com o texto, né? O software deverá atender uma quantidade maior de estudantes, ou seja, preferencialmente deverá ser utilizado em mais componentes curriculares dos cursos. Estou pensando aqui uma forma de, você está pensando na redação. De amadurecer a redação, Eu vou pensar, que vou copiar ela aqui, vou pensar direitinho e daqui a pouco eu volto, né? Que aí eu não gasto tempo. Agora, a palavra preferencialmente já não deixa um pouco aberto, Adma? Ou talvez colocar, não sei, de repente colocar outra palavra, né? Menos, que não seja, talvez mais relativizada, né? A professora, não, a Vanessa está escrita, né? Não, só para dizer que eu entendo a preocupação da professora Adma em relação a isso, mas eu compreendi que a comissão elaborou critérios para o PDTIC e para esse momento. Não seria um caso de uma política, né? Não sei, a meu ver, teria que ter aí uma política, uma resolução, alguma coisa desse tipo. Realmente, a gente discutiu muito em relação ao que foi demandado em janeiro, e criamos critérios para esse momento, né? Para esse PDTIC. Aí não sei se é o caso desse texto passar a ser uma política para a instituição, mas realmente agora eu fiquei com essa dúvida. Eu vou só fazer uma complementação à fala de Vanessa. Eu também entendi, Adma, que a comissão estaria analisando só para nós fazermos uma atualização agora, dado que o recurso, eu bato muito nessa tecla porque foi o nosso limitador. Então, nós estaríamos analisando só para fazer essa modificação momentânea. Eu também fiquei com essa mesma visão de Vanessa na hora que nós fizemos essa mudança, mas se o entendimento não foi esse também, então eu acho que aí a gente realmente precisa ter um critério maior para verificar, porque a criação de uma nova comissão, ela teria liberdade, inclusive, né, posteriormente ou futuramente, de fazer, de elaborar com novos critérios, dependendo da realidade do momento em que se estivesse refazendo a análise. A ideia era essa também. Sim, eu acho que é nesse sentido também, Adriana, porque o PDTIC ele pode ser, né, revisado a qualquer momento. Então, para mim, se houver uma demanda, né, circunstanciada, eu acho que o próprio PDTIC pode ser também provocado, né, para fazer esta reavaliação. E aí, como você já disse, uma nova comissão pode trazer um outro entendimento ou uma outra forma de apresentar, né, considerando o outro momento que provavelmente vai estar sendo vivido, né, não só isso agora, né. Professora, alguém quer fazer? Adma? Certo. Eu estou inscrita ali. Então, isso, obrigada. Então, pegando essa fala da Adma, pegando a fala da professora Adriana, da Vanessa, eu acabo ficando preocupada, porque a superintendência, ela está na UFOB, né, ela é da UFOB, para conseguir fazer a aplicação da política de inovação. E a superintendência, ela tem as suas necessidades. E se isso daqui for uma política, ela não vai ser contemplada em nenhum momento para aquisição de softwares necessários para ações, para a execução dessa política. Então, eu me coloco muito preocupada, acho que cabe a discussão aí, a definição, se isso é momentâneo realmente, deve constar em algum momento no documento, ou se é uma política que vai ser executada ao longo da UFOB, aí, do período da UFOB. E, novamente, eu coloco a minha preocupação com ações, né, que possam estar contribuindo para esse desenvolvimento, né, essa alavancada da superintendência, para que ela execute, de fato, a política de inovação da UFOB e também o marco legal de inovação, que as coisas estão surgindo no nosso governo
e a gente está correndo atrás para que a UFOB não fique desfalcada com relação a essas questões de inovação. Só para responder a professora Cristine, mas aí se a Vanessa também quiser fazer uma complementação, né? Então, essa fala, professora Cristine, já está dentro do próprio PDTIC, né? Que se pegar o item 15 lá, que é monitoramento e revisão do PDTIC, aí já existe a redação. A revisão poderá ser feita a qualquer momento, desde que solicitado pelo CGTIC, né? Então, como eu também já tinha comentado antes, se houver uma manifestação, né, de atualização, é claro que não é uma vez aprovada aqui, não vai ficar ad infinitum, né? É uma revisão que a gente vai fazer, inclusive, variando conforme o próprio limite orçamentário, que, na verdade, é o maior gargalo, inclusive, assim, todo o ajuste que foi feito, elas foi tentando deixar, mesmo sabendo que está extrapolado, mas o valor inicial, se não me falha a memória, estava orçado quase em torno de 22 milhões, né? Então, todas as ações que foram realizadas, desde a primeira reunião do PPT, do CGT, até esse estudo de viabilidade que a comissão fez, né, sobre as demandas dos PPCs, foi também em cima desse limite orçamentário. Professor Wilson, pode fazer uso da palavra, professor. Boa tarde a todos. Eu só fiquei numa dúvida. Essa definição, ou seja, deliberação, terá que ser tomada hoje? Eu responder, Vanessa. Vanessa, para você mesmo, Vanessa. Para mim. Professor, nós estamos começando a elaborar os documentos, né? Então, quanto mais tempo demorarmos para aprovar, eu não posso começar outros documentos para os processos licitatórios. O primeiro documento já pergunta qual é o alinhamento da demanda com o PDI, com o PDTIC e com o PAC. Então, quanto mais a gente postergar, pode ser que eu nem consiga elaborar esse ano mais. Só nesse sentido. Por isso que eu sempre falo, eu sou a favor da gente ir aprovando, e se depois alterar, a gente revisa, mas já deixar aprovado o que for discutido, porque daí a gente já pode começar os processos licitatórios. Entendido. Ok, obrigado, entendi. Ok, a Adma já chegou numa redação? Ou mais alguém, se quiser fazer alguma contribuição ao documento? Não, eu não cheguei, não. Eu entendo que a proposição não era para uma política nesse momento, era algo pontual, mas também fico preocupada de a gente não ter uma política, né? E ao longo do tempo os critérios forem mudando. Porque aí eu acho que entra um pouco dessa preocupação da Cristine, né? De em que momento que quem não está sendo contemplado agora será contemplado. Para que a gente não gere isso, né? De ter sempre aquelas situações de uma necessidade ampla sendo contemplada e aquelas que têm um número menor para serem contempladas não serem. Entendo que é pontual, né? A proposição da comissão. Vanessa? Eu sou a favor da gente criar uma política, sim. Eu sugiro que a gente monte uma comissão que tenha a participação de todos os diretores da Prograde, que conhecem mais os PPCs, e a gente define os critérios já, inclusive porque se a gente tiver algum recurso a mais, esse ano ou ano que vem, já teríamos os critérios definidos. E daí sim como política. Agora, eu fiquei com uma dúvida aqui.
Quando nós criamos essa comissão, foi para a gente fazer essa priorização de fato relacionado aos cursos, né? Mas o que a professora Cristine está colocando em relação à superintendência, esses softwares entrariam na categoria dos administrativos, né, Vanessa? Esse da superintendência não estaria concorrendo, embora ele vá ser utilizado pela pós-graduação, né, como a professora Cristine colocou, mas eu entendo que, sendo de uso da superintendência para atender demandas administrativas, ele vai ter que entrar lá na categoria dos softwares administrativos, e não aqui com os acadêmicos, não é isso? Sim, ele já consta no administrativo, porque quem solicita os acadêmicos são os diretores, são demandas dos centros. Então, eu não sei, professora Cristine, se isso talvez não gerou uma confusão em verificar que ele não está constando ou não aparece aqui nessa priorização, porque esse estudo ele se direcionou única e exclusivamente à questão das demandas dos centros, e não das unidades. Não sei se ele ajuda alguma coisa na sua colocação. Professora, Antônio, vou só colocar aqui para a professora. Se for essa definição, sim, que eu estava entendendo que a prioridade era para agora, mas que tinha tudo entrado no mesmo rol de solicitação. Então, entendendo que, realmente, o software para atender a superintendência, ele vai precisar entrar nessa categoria administrativa. Na realidade, ele entrou no mesmo rol que foi aquele levantamento que foi realizado desde janeiro, né? Que Vanessa, a Protic, estava fazendo o levantamento com todas as unidades. Vanessa, você vai me corrigindo aí se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas, na última reunião do CEJUTIC, que foi a última reunião ordinária, pelo menos que eu lembro, né, que eu participei antes das férias, essa comissão ela foi tirada para definir por que a professora Adma havia, na época, comentado se nós havíamos feito, na comissão anterior também, que nós já havia sido criada, se nós tínhamos feito um comparativo com as demandas que já estavam registradas nos PPCs. Por isso que eu estou salientando que o resultado do que Vanessa apresentou agora aqui, que é o produto exatamente das discussões da comissão, elas se restringiram às questões acadêmicas. Então, nós tivemos um representante de cada campus, na realidade, né, porque do reitor Edgar Santos não foi por centro, o professor Rafael representou os 3 centros, e nos campi, daí fora de sede, tinha um representante também. Então, eu acho que é importante até, Vanessa, né, salientar para a professora Cristine, que não participou das reuniões anteriores, não ficar com aquela sensação de que o que havia sido solicitado pela superintendência não consta aqui, portanto, não faz parte, né, desse planejamento. Eu acho que é só nesse sentido. Isso, só complementando, foi isso mesmo, professora Adriana. Inclusive, no nosso relatório, a gente acrescentou essa proposta de aprovação dos softwares administrativos. O objeto de estudo da comissão eram os PPCs, mas também nas discussões, eu estou até colocando aqui, nas discussões nós entendemos que seria importante que os softwares administrativos também fossem contemplados. Por isso que colocamos no relatório aqui, como sugestão para aprovação desses também da lista, que contempla aí para vários setores. O Maicon, apareceu o nome aqui, se inscreveu não, né, Maicon? Só apareceu, né? Então, na verdade, nós temos aí a observação da professora Adma. Eu acho que é a única observação, né? Então, a professora, ela... certo, certo, mano. Então, a professora Adma, a senhora quer fazer uma proposta de redação, ou a comissão mantém, eu acho que mantém esse posicionamento, né, de deixar da forma que está, que é o que nós temos no momento, né, mesmo que em algum momento posterior venha, né, fazer uma revisão do próprio editivo, ou que a própria unidade, né, que demandar, que justifique, né, que eu acredito assim, né, que o professor Adriano já colocou, Vanessa,
por mais que está posto aqui, mas se em algum momento houver uma manifestação da unidade, justificando, não há por que não fazer essa revisão, né, essa atualização aí do próprio item, né? Certo. Talvez aqui só esclarecer, então, depois que faz a análise, né? Por exemplo, os 45 softwares para Santa Maria da Vitória, se nesse item, né, do maior quantitativo de estudantes, é de fato por causa do atendimento a um maior número de componentes curriculares. Se a comissão poderia só responder isso, se dentro do critério, é porque ali estava preferencialmente, né? Se atende ao maior número de componentes curriculares também? Adma, após as discussões, na verdade, o critério que a gente adotou como mais importante seria manter os ambientes, porque nós discutimos e achamos que seria muito prejudicial retirar os softwares e todos os professores terem que reestruturar os seus componentes, né? A gente pensou em dar continuidade ao que já estava. Na verdade, o nosso critério principal foi esse. Tá, que é a renovação, né? A proposição da renovação. Ok. Tá certo. Professora Vera, né? Boa tarde a todas e todos. Eu só queria responder, não, mas comentar o que a professora Adma, na verdade, questionou, né, falou, perguntou, porque realmente esses 45, eles comportam todos os que é necessário, são necessários os 45, e eles envolvem praticamente, são todos utilizados, porque as turmas são do PP, principalmente, são maiores e são componentes obrigatórios para uso. Eles precisam desses softwares, senão eles não conseguem dar aula, o professor não consegue trabalhar. Tem vários professores que fazem uso deles, e os laboratórios, eles estão todos alocados, já seriam alocados, né, já tem demanda para isso, eu quis dizer, tá bom? Por isso que a gente conversou na época, eu falei com Vanessa, que seria assim, não tem como não colocá-los lá. E a gente está precisando renovar mesmo, porque eles já estão vencendo. Uns seriam este ano e os outros o ano que vem. Então, a gente não sabe como é que vai ficar isso. Então, por isso que a gente deixou na época da discussão. E, professora? Obrigado, professora Vera. Mais alguma contribuição para o documento? Resultado? Podemos ir para os encaminhamentos? Acho que só para frisar, né, professor Antônio, aí já, mais uma vez, insistindo, professora Cristine, é esse software de prospecção de patentes que a senhora estava se referindo, né? Porque aí ele está contemplado aqui no quadro do outro estudo. Sim, Adriana, eu já tinha observado que ele estava aqui abaixo, mas eu não estava entendendo qual que era a prioridade, porque, assim, não participei das demais reuniões, né, então só coloquei a necessidade, a real necessidade, e eu só queria entender o porquê que ele estava aqui abaixo. Então, eu entendi que a prioridade agora é para o ensino. Aí eu também fiz aquela retrospectiva justamente a título só para esclarecer. Então, acho que se ficou claro, é o importante. Esclarecer as suas dúvidas para não ficar com essas interrogações, né? Obrigada. Isso, obrigado, professor, obrigado por os fechamentos, né? Pelos esclarecimentos. Há necessidade de colocar em votação? Acho que não, né? Já aprova por unanimidade? Sim, né? Se tiver alguma manifestação contrária à aprovação, por favor, manifeste no chat.
Não havendo, né, a gente passa para o próximo ponto, que é, assim, é uma consequência, né, do que nós fizemos no ponto 2, e uma vez que nós acolhemos o levantamento, né, o relatório apresentado pela Comissão Especial com essa finalidade de tratar exclusivamente a parte de ensino, né, mas mesmo assim eu trouxe alguns dados administrativos, a gente precisa, né, também apreciar a inserção, né, dessa revisão dentro do próprio plano. E, novamente, eu passo para a Vanessa, né, para ela, porque além desse motivação, que é fazer essa inserção, né, dessa atualização da parte acadêmica, nós também temos mais duas ações, que seria o plano de transformação digital e o desenvolvimento de um sistema, né, para emissão da guia de recolhimento da União. A Vanessa, ótimo. Vou fazer a apresentação. Então, exatamente, após a aprovação do relatório, nós precisamos atualizar o PDTIC. Então, a proposta é que haja a inserção da ação adquirir software para apoio às atividades administrativas, que é o A45, adquirir software para apoio às atividades acadêmicas, que é o A46, considerando a aprovação do plano de transformação digital em reunião extraordinária, das últimas reuniões. Então, a gente precisaria também incluir uma ação de implementação do plano de transformação digital, que é esse A63, e analisando os softwares administrativos, nós tínhamos incluído um software que achávamos que era a compra de uma licença, mas que, na verdade, ele é desenvolvimento, que é para a PROAD, desenvolvimento de um sistema para gestão e emissão de guia de recolhimento da União, que é a GRU. Então, nós tiramos lá da lista das licenças dos softwares administrativos e incluímos como ação de desenvolvimento. Então, ficaria essa ação A64. São essas 4 inclusões. O que isso significa? Que no orçamento, que antes era 7 milhões, alguma coisa, o nosso PDTIC fica orçado agora em R$ 8.162.403, valor estimado para os próximos 2 anos. Então, teve um acréscimo aí dos valores dos softwares, o equipamento já estava, né, aprovado na comissão formada pelo professor Antônio, professor Adriano e por mim. Então, não acrescentou. O que foi acrescentado foram os valores dos softwares agora. Então, esse seria também um novo orçamento que foi alterado para o PDTIC. Então, são 4 ações e o valor orçamentário que foram modificados. É isso, Antônio. Obrigado, Vanessa. Eu abro, né, para colocações, ponderações, contribuições. Lembrando, né, que esse plano aí de transformação que está sendo acrescido, ele tem vários benefícios, né, para a própria universidade, né, que é a própria otimização dos recursos, né, a nossa infraestrutura tecnológica e a própria, uma das benefícios também, a própria aproximação aí, né, dos usuários, né, da própria tecnologia, né. E essa consequência aí, né, agora sim, a Vanessa, essa GRU, porque hoje está sendo usado direto no próprio portal do CIAP, né? Aí, hoje está, inclusive, dentro da Proplan, né? Não é isso, Luiz? Não sei se o Luiz está falando isso, né? Aí seria para você o desenvolvimento mesmo do sistema, né, Vanessa? Aparentemente é um sistema mais simples. Acho que até Jaqueline pode falar. É porque hoje... Ele já comunica com o CIAP. Não, né? Acho que nessa questão, a GRU, ela é emitida, mas não tem controle de qual foi a numeração. Então, quando a pessoa paga, é mais difícil localizar qual é esse pagamento, porque
E aí, tendo esse sistema, você consegue identificar mais rápido qual foi o pagamento, que facilita aí a gestão. Sim. Então, não é um sistema tão complexo. Temos mais contribuições no ponto 3, que seria apreciar a proposta de revisão do PDT. Se não houver mais contribuições, eu vou colocar em votação. Né? Pode ser? Então, se houver manifestação contrária, né, aprovação da atualização, da revisão, né, do PDT 2020-2022, por favor, faça a manifestação daí no chat. Né? Não havendo manifestações, então a revisão foi atualizada, né, foi aprovada por unanimidade. Nos informes, né, se alguém tiver o informe, eu tenho aqui, mas não é nem um informe certeiro ainda, né, é porque nós provavelmente, né, Vanessa, nós vamos ter uma reunião extra ainda, né, para talvez até o final de agosto, e nós temos algumas demandas, né, que ainda estão em construção, mas que acaba aqui sendo urgente, né, que nós provavelmente iremos ter que fazer uma reunião, talvez até rápida, né, para que a gente possa estar vencendo essas demandas. Né. Eu abro, né, para o comitê, se houver mais alguma manifestação de informes, e deixo o espaço aberto. Não temos os inscritos, então, não havendo mais, né, nada a ser tratado dentro do comitê, eu agradeço a todos e todas pela disponibilidade, né, pelas contribuições, e vou encerrar, né, a nossa reunião. Agradeço também a Beatriz, né, mais uma vez, por estar gentilmente fazendo esse trabalho de acompanhamento do comitê com a gente. Eu declaro encerrada, né, esta sessão e desejo uma boa tarde a todos. Se houver alguém que não fez ainda o check-in, a Beatriz está pedindo para fazer, né, o check-in, que seria a sua confirmação de presença. Né? Tá bom, gente, boa tarde. Obrigado.